Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, esse é o nosso quarto encontro, nosso quarto vídeo. Eu sou o André Rosa, sou artista orientador de literatura e faço parte da equipe Leste 4 do programa Vocacional. O encontro de hoje vai servir para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre a prática de escrita que a gente tinha comentado no nosso encontro passado. E eu trouxe também uma proposta de escrita dadaísta. O que será isso? Vamos descobrir? Bora pro vídeo. Lembra que a gente tinha falado sobre a prática de escrita ser uma prática que a gente pode desenvolver para ajudar no nosso processo artístico? Eu citei para vocês dois exemplos de dois escritores diferentes. Um escritor que gostava de ver os lugares para que isso influenciasse na sua escrita e uma escritora que utilizava músicas para desenvolver suas personagens e as suas narrativas. Talvez essas duas formas possam servir para você desenvolver a sua escrita. Talvez você já tenha até começado a experimentar alguma coisa. Eu gostaria muito de saber como que você tem desenvolvido a sua prática de escrita. Você pode me mandar registros em fotos no meu e-mail, ou então você pode escrever também um relato de como tem sido o seu processo. Eu gostaria de saber como é que você tem desenvolvido tudo isso. Falamos também que a nossa prática de escrita pode ser algo muito elaborado e muito complexo, mas também pode ser uma prática simples e cotidiana. Eu deixei para vocês uma proposta que seria uma escrita diária, que vocês escrevessem todo dia, mas que não precisasse ser um texto enorme, um romance ou um conto, mas escrever uma palavra ou talvez uma ideia todos os dias. Vocês têm feito isso? Gostaria também de saber como vocês têm desenvolvido essa prática de escrita. Ou se você não usou e você preferiu usar outra coisa, me diz também. Eu gostaria de saber como você tem utilizado aí as suas ideias e essas formas de escrever diferentes. Entender que a prática de escrita pode ser algo simples e cotidiano ajuda muito a gente a perceber que a gente também pode escrever. Essa foi uma pergunta que a gente se fez também no encontro passado. Será que eu posso ter uma prática de escrita? Quando a gente percebe, nós também podemos desenvolver a nossa escrita. E a gente pode escrever muitas coisas. Dessa forma, a gente percebe que a escrita não precisa ser algo pavoroso ou algo que seja um grande obstáculo para a gente. A gente pode se aproximar dessa prática de escrita. Talvez escrever um poema possa se tornar uma grande dificuldade para alguém que está começando a escrever. Mas eu gostaria de hoje tentar trazer para vocês essa proposta de escrita dadaísta, a tentativa de escrever um poema dadaísta. O dadaísmo, ou o movimento dadaísta, ele surge pós a Primeira Guerra Mundial. Ele começa a surgir por volta de 1916. Os artistas que se uniram quiseram fazer um movimento bem radical para criticar várias coisas. Criticar a guerra, criticar a estrutura social e criticar também a própria arte. Um artista que é muito conhecido como um grande representante do movimento dadaísta é o Marcel Duchamp. E uma das suas obras mais famosas é A Fonte, que é, na verdade, um urinol. Ele levou essa obra para uma galeria de arte e isso provocou muito a reflexão sobre o que é a arte para tanto os artistas que estavam expostos lá, quanto o público que foi ver as obras que estavam lá. Parece até a reflexão que a gente fez no nosso primeiro vídeo. Você lembra? Então, os artistas dadaístas, eles começaram a problematizar a arte com a própria arte. Um desses artistas é o Tristan Tzara. Ele elaborou uma receita de como escrever um poema dadaísta. Olha só. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie
conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Viram que interessante? Eu acho que a gente também pode fazer essa receita de poema dadaísta. Lembrando que essa é uma receita, mas a gente não precisa seguir todos os passos corretamente. A gente pode fazer de um jeito um pouco diferente se a gente quiser. A gente pode utilizar uma revista ao invés de um jornal. A gente pode utilizar talvez metade das palavras desse artigo, ou talvez a gente nem precise utilizar um artigo. Seria muito interessante se a gente utilizasse o nosso caderno de criação como superfície para a gente colar essas palavras. Depois de você fazer o seu poema dadaísta, tenta tirar uma foto, ou mesmo tenta escrever e me mandar para eu saber como ficou. Eu gostaria de saber como tem sido o seu processo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no final do vídeo para vocês me enviarem as respostas de como tem sido o trabalho de vocês. Tá bom? Então, é isso. Tchau!